vida como tarólogo, isso na década de 80, era exatamente o contrário. De um grupo assim, de 30 pessoas, somente uma conhecia o tarô. Hoje, praticamente, no mundo, eu falo no mundo porque eu estou fora do Brasil, estou em Portugal e já tive outras experiências nos Estados Unidos, todo mundo hoje, de alguma forma, já conhece o tarô, está integrado à cultura de alguma forma, né? Então, para mim, não é surpresa que todos vocês que estão aqui tenham, de alguma forma, um contato. Mas é como para vocês entenderem como as coisas realmente evoluíram. Quer dizer, nós praticamente crescemos muito nos últimos 20 anos. Eu sempre começo abrindo as palestras falando da diferença entre os oráculos. Porque eu sei que vocês vieram aqui falar sobre tarô, e eu acho que eu não falei com você. Ah, a pessoa quer ficar escondido aí, né? Ah, claro. Isso é que eu vim para a frente para ficar escondido. Não. Nossa graça. Jorge, você já estuda tarô, Jorge? Não estudo tarô, já me... Alguém já tiraram? Sim. Não é virgem totalmente no tarô, não, né? Então tá bom. Tem interesse, ando lá, ando a pegar, ando a ver, mas ainda não gostei. Ok, então, tá vendo? Mais uma pessoa que também já teve um contato com o tarô, quer dizer, de certa forma, todos acabam tendo um contato. E tem baralho. E ainda, tem baralho ainda por cima. Quem tem baralho de tarô aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha só, nossa, metade, mais da metade tem baralho de tarô. O negócio tá forte, né? Eu sempre gosto de abrir falando sobre a diferença dos oráculos, porque é muito comum você ouvir falar em astrologia, ouvir falar em tarô, em quiromancia, runas, I Ching, e todas as pessoas que pensam no mundo esotérico analisam da seguinte forma: eu vou a um astrólogo, ele vai me dizer tudo. Eu vou a um tarólogo, ele vai me dizer tudo. Eu vou a um runólogo, ele vai me dizer tudo. Então as pessoas têm essa concepção de que qualquer arte místico-esotérica vai falar de tudo. Não, cada arte preenche uma lacuna da nossa vida, cada arte tem um estudo específico para se analisar o destino, para se analisar o livre-arbítrio, para analisar o que pode estar ocorrendo na vida da pessoa. Por exemplo, na astrologia, alguém poderia chegar na astrologia e perguntar: eu namoro uma pessoa, vou fazer um casal fictício, Maria e João. A Maria chegou e pergunta para o astrólogo: quando eu vou me casar com o João? O astrólogo não poderia responder isso. Porque na astrologia nós analisamos tendências. Poderia-se analisar os períodos mais favoráveis para um casamento. Então, ou seja, olha, você com o João é melhor você casar nesse retorno de Júpiter, quando o Sol está fazendo aspecto com Vênus, assim, assim, assim. Então, eu posso dar um parâmetro de períodos de tempos para efetuar-se o casamento. Mas eu não poderia dizer quando você iria casar com o João. Aí essa mesma pessoa vai a um tarólogo e pergunta: um dia terei filhos? Quando serei feliz? Também essa não é uma pergunta adequada para o tarô. Porque o tarô não trabalha com subjetividades. A felicidade é subjetiva para cada um de vocês. Da mesma forma, quando eu terei filhos, também não é uma pergunta para o tarô. Aí você pergunta: peraí, então se eu for a um astrólogo, eu não posso saber se eu posso casar, quando eu vou casar com o João, e nem no tarô? Acontece que cada uma tem os seus limites. Eu posso perguntar ao tarô, se a pessoa, a Maria pode perguntar ao tarô que ela está namorando o João, ela pode perguntar se esse ano ela se casa com o João, ou ela pode perguntar no tarô se ela realmente se casa com o João. Por quê? O tarô você precisa de elementos fixos, datas, períodos bem claros para ser analisado. Então, qual é a principal questão entre os oráculos? Vamos dividir ele aqui, da seguinte forma. Eu sempre faço errado isso aqui. Vamos ter oráculos que trabalham com o mundo do ser
nós vamos ter oráculos que trabalham com o mundo do estar. Você pode ser calmo e estar nervoso. Então a astrologia analisa as tendências da pessoa, de personalidade, de vida, de características próprias dela. Então eu posso, na astrologia, na quiromancia, que é a leitura de mãos, ou na numerologia, analisar a personalidade dela, como ela se comporta, qual a tendência de vida dela. Mas isso não quer dizer que a vida toda ela se comportará daquela forma. Porque em determinados períodos, ela pode se encontrar nervosa, agitada, diferente da tendência dela astrológica. Porque na astrologia nós analisamos também os trânsitos. Dependendo do movimento dos planetas que estiverem, pode ocorrer uma dificuldade. Já no tarô, nas runas, no I Ching, búzios, cartas ciganas, eu já analiso o estar. Por que eu estou nervoso? O que me trouxe a essa situação? O que determinadas situações causam de impacto em mim? Então eu posso analisar, né, nessas artes como é que a pessoa se encontra naquele momento ou por que se encontra naquele momento. Então eu poderia sim chegar a um tarólogo e perguntar: eu me caso com o João? Mas eu não poderia perguntar ao tarô se um dia eu me casarei com uma pessoa solteira, quando eu vou me casar? Também o tarô não responde isso. Tudo que é subjetivo, o tarô não responde. Podemos especular com as cartas? Podemos. Não é que ele não responde. Você pode especular com as cartas, você pode fazer perguntas subjetivas? Claro que você pode. Pode perguntar se um dia serei feliz? O tarô também pode responder, mas não vai ter tanta eficácia. Se você tiver, por exemplo, já um trabalho em vista ou dentro do seu lado profissional, perguntar se naquela profissão você vai ser promovido naquele período, ou se aquele ano, se você estiver procurando um trabalho, você possa arrumar um emprego, um trabalho. Então nós precisamos do tarô elementos muito objetivos para que você possa ter uma resposta objetiva dele. Na astrologia, quiromancia e numerologia, eu posso analisar tendências. Se esse ano está aberto o destino, se esse ano os meus caminhos estão abertos, alguns trânsitos do lado profissional, ou outros do lado material, ou do lado afetivo. Então na astrologia eu vou ter uma análise de tendências de vida. Mas isso também não quer dizer que a pessoa vá ter felicidade naquele período positivo. Porque nós encontramos às vezes, isso é muito relativo, porque na astrologia, quando nós analisamos o mapa de alguém, o trânsito dessa pessoa, você pode encontrar a pessoa num período extremamente positivo da vida dela, mas ela é muito triste com questões antigas que ela não consegue desenvolver aquele período positivo. O contrário é verdadeiro. Às vezes você encontra um período muito cheio de obstáculos no momento de vida daquela pessoa, mas ela está tão positiva que ela tenta avançar aquele obstáculo, mas não consegue. Então aquela pessoa otimista, que mesmo tendo problemas naquele momento, ela quer avançar adiante. Com o tarô, ele explica o porquê você se encontra triste. Se você vai a um astrólogo triste, ele não tem como, às vezes, analisar o porquê você está triste. Porque ele só tem como analisar o seu trânsito, a sua tendência de personalidade e o seu trânsito. Como é que está o seu momento. Então você pode estar no momento, de repente, sei lá, uma pessoa sagitariana, que tem uma lua em leão, que tem um ascendente Áries, extremamente positiva, alegre, mas ela pode estar passando por um período muito triste. Porém, o trânsito positivo. Então se ela chega no astrólogo, o astrólogo vai falar maravilhas dessa pessoa, que ela está num bom trânsito, que ela é uma pessoa otimista, mas ela está triste. Porque o astrólogo não tem como identificar o estar da pessoa, como ela vive aquele momento. A experiência dela, da alma dela, ele não tem. Por isso que é melhor, na astrologia, analisar as tendências e as possibilidades para que você possa caminhar com mais tranquilidade. Já no tarô, runas, I Ching, búzios, cartas ciganas, são artes que lidam melhor, respondem melhor o porquê que a sua vida se encontra dessa forma hoje. Porque você está triste, porque há alguns obstáculos. Esses obstáculos ou sua tristeza é originária de onde?
de alguém, de uma perda, da sua própria cabeça, do seu próprio psique, do seu próprio coração? Foi alguém que fez ou você que está se autopunindo? Então isso o tarô consegue desmembrar e descrever o que está ocorrendo na sua vida. Se é você ou alguém que está fazendo isso com você, ok? Então a grande diferença entre os oráculos é esse. Então, à medida que vocês quiserem saber mais sobre a tendência da sua vida, como será o meu ano, independente do que eu sinto hoje ou agora, melhor os oráculos vão ser. A partir do momento que você tiver mais objetividade ou mais detalhes que você queira saber de alguém ou alguma coisa, é melhor o tarô. Bom, feita essa parte, tem sempre aquela questão em cima das cartas do tarô: qual o melhor tarô para aprender, qual o melhor tarô para ler? Ao longo dos séculos o tarô já teve vários nomes: tarô, tarol, taroco, taroque. Começou com o nome Naibis, depois não descartaram. Então o tarô já teve vários nomes. Hoje, nos últimos 200 anos, o tarô é muito desenvolvido, essa palavra nos Estados Unidos, França, alguma parte de Portugal, que tarô sem o T, acento circunflexo, é a língua portuguesa, tanto em Portugal quanto no Brasil, isso faz parte de dicionários. Taroque ainda é na Itália, taroque com K é no leste europeu, quer dizer, então cada país escreve de acordo com o seu idioma, e não há nenhuma magia nessa palavra, é uma palavra apenas que identifica o conjunto de cartas. E eu quero dizer a vocês que o dicionário de Portugal, que eu estive vendo agora recentemente, eu sempre pesquiso a língua, o primeiro dicionário da língua portuguesa, os dicionários do Brasil ainda não registraram a palavra tarólogo. É interessante isso, é uma palavra nova, que ela surgiu mais ou menos na década de 80, mas ainda não foi incluída nos dicionários brasileiros, nem nessas revisões que houveram. E eu vi na Bertrand, eu estava olhando os dicionários e vi que a palavra tarólogo, ou leitor de cartas, a pessoa que trabalha com o tarô, já está registrada no dicionário aqui da língua portuguesa de Portugal, ok? Apenas um dado. É muito comum as pessoas aprenderem que tarô eu devo aprender, que tarô eu devo jogar. Nós temos hoje no mercado mais de 500 tipos de tarôs, né? E o que acontece com o tarô é que ao longo de 700 anos houve uma evolução muito grande na arte dele. Então nós temos aqui o primeiro tarô, onde o Jacques Reville, deixa eu pegar aqui minha caneta, nós temos aqui